Olá, seja bem-vindo ao canal Dando Literário. Hoje nós vamos encerrar nosso projeto de leitura nas páginas das Crônicas de Arthur, falando sobre todo o livro Excalibur. Vou pegar aqui para vocês verem. É este aqui, o último volume da trilogia. Eu dei uma atrasada aí no cronograma, peço desculpa por isso, então eu estava dividindo cada livro em 3 episódios, começo, meio e fim, mas aí não deu para fazer isso no cronograma certo aqui para Excalibur e eu tenho que encerrar essa leitura agora em agosto, então eu vou fazer este vídeo de todo o livro. Então, pega a pipoca aí, água, café, refrigerante e a gente vai ter aí um vídeo bem longo. Vou tentar não falar tanto, mas, né, a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre todo esse volume aqui, Excalibur, certo? Para começar, a gente tem aqui a continuação direta daquilo que encerrou o Inimigo de Deus. Lembre que Arthur descobriu a traição de Guinevere. A gente tem aqui um momento em que ele fica totalmente colapsado, né, moralmente, humanamente. A gente tem aqui um Arthur que definha, embora por fora ele cria uma espécie de couraça, aí ele se fecha para os amigos, ele não conversa. É interessante que a única pessoa com quem ele se abre é a Kenwyn, ela fala para o Dervel algumas coisas, mas é claro, é óbvio que ele está sofrendo muito por essa traição. Era o grande amor da vida dele que fez essa barbaridade com ele, né, de traí-lo com vários homens dentro da própria casa deles. Então a gente tem toda uma questão que vai envolver essa animosidade muito grande de Arthur com todos os outros ao redor dele por causa disso. Ele faz Guinevere prisioneira, ela vai então ficar prisioneira da Morgana, ela vai lá para Inniswindren e fica lá. E a casa do Dervel e da Kenwyn é relativamente perto do Thor, então ele vai frequentemente visitá-la, ele tem algumas conversas com ela. Então é interessante essa figura da Guinevere agora, depois de ter sido descoberta, depois de passar por essa humilhação, de perder tudo. Então é uma figura que vai crescer bastante aqui nesse terceiro volume, inclusive. É uma coisa que é muito interessante esse arco dela agora, porque a gente tinha uma figura muito afastada, muito distante, era uma figura que estava envolta com toda aquela questão lá da deusa Isis, né? Então, a gente tem uma Guinevere que tem uma ambição de ser rainha, e ela via Arthur como esse rei, né? Um rei que deveria ter sido. É interessante também porque a gente, enquanto a Guinevere tem essa grande ambição, o Arthur não tem nenhuma, né? Assim, é interessante porque ele não quer ser rei de jeito nenhum, embora ele tenha até uma espécie de direito de reivindicar esse trono, já que ele era filho do Uther, mas ele não quer. Ele não quer, ele quer uma vida simples, ele quer ter uma casa para morar com a sua família, no caso ela, que agora, né, não tem mais. Então a gente vai ter essa Guinevere isolada, totalmente isolada lá, fechada com a Morgana lá no Santuário do Espelho Sagrado, né? Então vai ser um momento aqui muito interessante dessa formação. Eu acho que a palavra não é nem formação, mas eu acho que do desenvolvimento desses personagens, tanto o Arthur como o Guinevere, como o Dervel e companhia ali que estão ao redor do Arthur, porque eles se sentem impotentes, eles não conseguem fazer nada para alcançar o Arthur nesse momento que ele está, né? Vemos que é quase uma espécie de luto que ele está vivendo, e ele não consegue se abrir, até porque o Sagramor, que é um dos comandantes do Arthur, fala em determinado momento que ele se sente muito humilhado pelo que aconteceu, e principalmente pelas pessoas, ele se sente humilhado e ele não quer estar na frente das pessoas que sabem aquilo que aconteceu com ele. Então, é uma situação que vai ser bastante caótica aqui nesse começo de livro, até porque a grande ameaça dos saxões está vindo aí para cima dos exércitos do Arthur,
E ele precisa organizar essas tropas, ele precisa fazer alianças, ele precisa fazer todas aquelas negociações que são típicas. Inclusive, ele assume para si o posto de governante. As pessoas chamam ele, então, de imperador, porque o rei Mordred ainda existe, ainda tá ali, mas ele tá, tipo, meio que prisioneiro depois de ele ter revelado que participou daquela conspiração do Lancelot, né? Então a gente tem aí uma situação que existe um rei que só figura, mas que na verdade quem governa é o Arthur. Contudo, o que a gente vai ter de interessante é essa organização que vai haver para essa grande batalha contra os saxões, porque os saxões são uma ameaça real, né? Então a gente não pode negar que eles existem. E o que é interessante é que a gente também não pode esquecer que o Dervel é filho de um dos reis saxões, que é o El. Então, em determinado momento, o Arthur pede para que o Dervel vá lá conversar com o pai dele e descubra quais são as intenções deles. Só que existe um porém aqui, é que os dois reis saxões, o El e o Cedric, fizeram uma aliança. O inimigo deles é comum. Inclusive, recentemente eu vi uma frase que dizia assim, olha, nada melhor para unir duas pessoas do que ter um inimigo e odiar a mesma pessoa, uma outra pessoa, né? Então, assim, eles tinham um inimigo em comum que era a Bretanha, então eles, embora eles fossem inimigos, eles preferiram se unir aí para formar essa aliança contra o Arthur. E isso era uma das coisas que o Arthur mais temia. Então ele envia o Dervel lá para conversar com o pai dele. E o que é interessante é que neste caminho, né, o Dervel vai fazer algumas colocações que são interessantes até para a gente situar esses saxões na geografia e na história ali da Bretanha. Ele vai dizer assim: para mim, tal como para Arthur ou para qualquer outro bretão nascido em liberdade, os sais, assim é a forma como eles chamavam os saxões, são uma praga que nos foi trazida do outro lado do mar oriental. De onde vieram, ninguém sabe ao certo. Sagramor, que viajou mais do que qualquer outro comandante de Arthur, conta-me que a terra dos saxões é um lugar distante e oculto pelo nevoeiro com lodaçais e matas. Embora confesse nunca ter estado ali. Apenas sabe que fica do outro lado do mar e que estão a abandoná-la, conforme ele afirma, porque as terras da Bretanha são melhores. Embora também me tenha constado que o território dos saxões está cercado por outros inimigos igualmente estranhos que vêm do extremo mais longínquo do mundo. Quem são esses saxões? Né? Ao modo dele, ele vai nos dizer aqui de onde eles vêm, quem eles são e, mais interessante, ele faz um retrato aqui do que foi a Alta Idade Média. Lembrando que existe essa divisão. A Alta Idade Média é aquilo que fica mais distante, ou seja, o início da Idade Média, e a Baixa Idade Média é o meio para o fim, né? Os anos mais recentes, vamos dizer assim, né? Os últimos anos da Idade Média. Então, a Alta Idade Média, assim que acabou o Império Romano, e é exatamente esse contexto aqui que inicia as Crônicas de Arthur, os romanos foram embora, abandonaram a ilha e deixaram ela entregue, vamos dizer assim, aos povos nativos, né, os bretões, e os povos aí que estavam invadindo depois da saída do Império Romano. Um desses povos eram os saxões. Esses saxões são basicamente os povos que vêm da região que hoje é a Alemanha e a Dinamarca. E aqui ele faz uma observação que eu acho fantástica, que ele diz assim, que eles, por sua vez, estavam sendo invadidos por outro inimigo igualmente estranho. Quem eram esses inimigos que estavam invadindo, então, as terras saxãs, né, lá no norte da Europa? Os hunos, olha só, gente. Então, a gente tem aqui que o desespero dos europeus da Idade Média eram os ataques dos hunos, liderados aí pelo Átila Huno, né, grande ameaçador de todos os povos daquele período. Então, a gente tem aqui que os saxões, ameaçados pelos hunos, por sua vez, invadiram a ilha da Bretanha e ficaram ameaçando, né, também o povo originário dali, né? Originário assim, né? Que já tinha vindo pelos saxões. Então, enfim, vocês entenderam aqui que onde é que eu tô querendo chegar. Então, o Dervel vai lá conversar com o pai dele e ele é, tipo, colocado à prova, sabe? Porque o rei Cedric conhece o Dervel, sabe que ele é um homem do Arthur,
é um inimigo ali no meio da corte dos saxões. Vocês vejam que o Arthur enviou o Dervel quase para uma missão suicida. E o Dervel sabe disso, né? Então ele, tipo assim, fica um pouco ressentido com o Arthur por ter colocado ele nessa situação tão complicada. Mas ele vai lá levar essa mensagem, perguntar o que é que eles planejam, né? O que é que eles querem, qual é o objetivo deles, tentar fazer algum tipo de trégua ou acordo de paz ou algo assim, mas não existe trégua. Quando ele chega lá na corte do El, quem ele encontra? O Lancelot, os irmãos Ama e Lohot, que são filhos de Arthur com a sua amante que ele tinha antes de conhecer a Guinevere. Então, o que ele vai encontrar lá, basicamente, é uma corte de traidores, né? Os filhos do Arthur que odeiam o pai, inclusive desses meninos perdeu a mão porque o Arthur deu essa punição para eles, e quem segurou o braço do menino foi o Dervel. Ele tem um ódio do Dervel assim imenso, então o que vai acontecer é que ele fica ali meio sob ameaça, só que ele é filho do El, então o El vai proteger o filho ali da forma como ele pode. Ele teve que disputar com um cara ali uma luta, e ele vence. E o que vai acontecer é que depois que ele vence esse cara, que era o cara das armas ali o grande lutador ali do rei Cedric, ele acaba tendo uma espécie de respeito ali dos outros, mas a vida dele ainda corre perigo. Ele fica ali no quarto do El naquela noite, e ele vai ter uma conversa muito franca com o pai. E o pai diz assim: olha, eu respeito você, respeito a sua coragem de ter vindo aqui em nome do seu senhor, mas a gente não vai abrir mão da guerra, a gente não vai abrir mão dessas terras, a gente se sente no direito delas tanto quanto vocês, e eu só farei uma trégua com o Arthur se ele colocar você como governante. E aí você se une a mim e tal. Então, assim, o que ele pede é uma coisa impossível. Tanto é que o Dervel nem leva a mensagem do El pro Arthur, né? Ele faz essa viagem apenas para ter mais um tipo de contato com o pai, mas não vai render muita coisa, embora ele tenha ali um momento, uma conexão que é muito importante para o que vai acontecer um pouco mais na frente, que é até um momento muito tocante do livro, né? Na hora da batalha lá, eles têm uma espécie de, né, mais uma vez, um momento pai e filho ali. E é bom assim também que ele dá um anel pro Dervel dar para Kenwyn, e ele diz assim, ó, caso a gente invada o seu território e ela esteja usando esse anel, vai ser um sinal de que ninguém pode fazer nada com ela. Então é uma espécie de proteção. Ele tem um genuíno afeto, tanto pelo Dervel como pelas filhas do Dervel, pela Kenwyn. Então isso é uma coisa que é interessante aqui de se ver. Continuando, então, a gente vai ter um momento que talvez fosse o momento mais esperado dos druidas deste livro. Esse momento vai ser as fogueiras de Maidun, né? Maidun era uma espécie de feriado. Agora eu não me recordo se era um momento de virada de colheita, assim, né? Virada de colheita, que eu digo assim, virada de estação, né? Momento, porque eles mediam a passagem do ano pelas estações do ano. Agora eu não me lembro se era um feriado, assim, de ano novo, Natal, algo assim, ou se era virada de estação. Enfim, vai ter esse momento do Maidun, que eles acendiam grandes fogueiras e tal. E aí a Nimue e o Merlin vão, então, fazer um grandíssimo, assim, um ritual gigantesco. Vão fazer grandes círculos de fogueiras, vão chamar todas as pessoas ali ao redor para participar desse momento. E, de acordo com os ritos, eles teriam que sacrificar o filho de um grande governante, do governante da Bretanha. E aí há uma questão de disputa entre Nimue e Merlin de quem é esse governante. Para Nimue, o governante é o Arthur, e para o Merlin, o governante é o Mordred. Então, assim, quem é o rei? Né? Quem é que governa aquilo ali? Na dúvida, o que foi que o Merlin fez? Ele atraiu para si um amante do Mordred, uma antiga amante, no caso, que tinha engravidado dele, filho bastardo. Ele atraiu para si e ele fez, então, essa criança ficar mais próxima dele. De outro lado, a Nimue vai convencer o Dervel, e o Dervel não soube nada, né? Não, assim, o Dervel não tem culpa nenhuma do que vai acontecer por aí.
Mas a Nimue atrai o Dervel para que ele traga o filho do Arthur, Guidry, para que ele participe, né? Lá, veja lá as fogueiras, tal, todo um ritual, uma coisa bonita, folclórica, tal, bonito, tal, tudo bem. Então todos estão lá, todos eles estão lá, né? O Dervel, os comandantes do Arthur, o próprio Arthur, então participando dessa festividade, até que eles percebem o que é que vai acontecer. Então o Dervel, né, tem um insight ali de que eles vão tentar chamar os deuses de volta, né, que era o grande objetivo do Merlin. Por isso que ele estava atrás dos tesouros da Bretanha, lá do Caldeirão, toda aquela história. E um dos tesouros da Bretanha é Excalibur. O Merlin pede que o Dervel leve a Excalibur para ele, pegue com o Arthur cede a espada e diz que vai querer de volta. O Merlin diz, não, tudo bem, a gente só vai precisar dela nessa noite. Então, o que é que vai acontecer? Na moita ali, a Nimue sequestra o Guidry e vai, então, levar ele para ser sacrificado lá no caldeirão, porque, de acordo com os ritos, o menino nasceria de novo e seria, então, né, o grande comandante da Bretanha. Lá também está um jovem príncipe, do outro lado do mar, ele é sobrinho do Arthur, Gawain, e aí esse Gawain tem toda uma ideia bem mística e tal, e ele sabe que vai ser usado naquele ritual, mas ele não sabe de que forma, mas ele sabe que vai ser usado, que vai ser uma figura muito importante, que vai cavalgar um cavalo alado, empunhar uma espada, não sei o quê. Então, ele tem toda uma ideia que foi plantada na cabeça dele pelo Merlin, só que há uma visão muito mística do negócio pelo Gawain, e a coisa, ela é muito prática na vida real, sabe? Então é interessante a forma como ele coloca essas duas coisas em contraponto. A forma como as pessoas acreditam que, no caso anime, aquilo ali vai acontecer de verdade, né? Então é preciso que esses sacrifícios eles são necessários, e a gente tem ali um Dervel que ele tem uma espécie de crença, ele tem alguma fé, mas ele também tem essa visão prática que ele adquiriu na companhia do Arthur, e a gente tem, do outro lado, um Arthur que é 100% cético, né? Vamos chamar o Arthur aqui de ateu. É até uma das coisas a que ele é condenado, vamos dizer assim, por pagãos e por cristãos, pelo fato de ele não se posicionar de nenhum dos lados. Então, assim, ele permite o culto cristão, ele permite o culto pagão, não envolvendo ele, não atrapalhando ele, tá tudo bem, pode fazer o que quiser. Existe uma certa liberdade de culto, vamos dizer assim. A questão é que ele não é visto com bons olhos por ambos os lados, nem pelo lado dos cristãos, que condenam ele por permitir o culto pagão, e agora a gente vai ter a questão que os próprios pagãos vão se voltar contra o Arthur, porque quando ele descobre ali no frigir dos ovos que o filho dele vai ser sacrificado, ele não vai deixar que isso aconteça. Então ele invade o ritual, ele, o Dervel e outros invadem o ritual, e eles descobrem que o Gawain já foi morto ali, todo, né, tá ali sangrando dentro do caldeirão. O filho do Mordred tá para ser morto, é uma criança, e o Guidry é o próximo. E aí, então, tanto o Arthur como o Dervel impedem, né, que essa matança seja feita. O Merlin acaba cedendo, né, até porque, me parece, a gente tem aqui um Merlin apático. A palavra não é nem apática, mas eu acho que ele está um pouco resignado com a situação, porque ele acha que realmente os deuses abandonaram a Bretanha, e ele, embora ele diga assim, ele diga várias vezes pro Dervel que esse era o grande projeto, o grande sentido da vida dele, era trazer os deuses de volta àquela terra, mas a gente percebe que, com o passar do tempo, o Merlin vai ficando, como eu disse, resignado com essa situação, e tem um momento que ele diz que acha que ele não é a pessoa, né, certa para isso, se é que isso deve acontecer. Mas a Nimue tá crente, né? Então, assim, a gente vai ter agora, a partir de agora, uma situação que vai dividir esses dois. A gente tem um Merlin cedendo a essa condição, que a gente tem uma Nimue muito brava com tudo que acontece, uma brava com o Dervel, brava com o Merlin, e representando agora um perigo para o Arthur, para o seu filho, até porque ela precisa de duas coisas do Arthur, da Excalibur e
do menino. Então a gente tem aqui uma situação bem perigosa aí rondando. Então é mais uma ameaça que aparece. A gente já tinha a ameaça dos saxões, agora a gente tem a ameaça da Nimue. Outra coisa que vai acontecer é que nesse tempo, né, eles dão uma sumida aí do negócio, eles somem, e aí dentro dessa política de negociações e alianças do Arthur, ele vai se casar novamente, ele vai mandar uma carta para Guinevere para dizer que o casamento deles foi cancelado, e ele se casa novamente com a filha de um rei irlandês, inclusive a menina é irmã da Isolda, né? Lembrem lá da Isolda, do Tristão e Isolda, vou deixar aqui nos cards para vocês o episódio que eu falo sobre a história de Tristão e Isolda. Também vou deixar aqui nos cards aqui embaixo para vocês toda a playlist, né, desse projeto de leitura. Enfim, essa menina Argante é uma jovenzinha, muito jovenzinha. O Arthur e ela, na verdade, nem consumam o casamento. A questão é que eles se unem muito mais pela questão da negociação do que por uma questão de amor, de romance ou de paixão, ou até mesmo de desejo sexual ali que existe entre eles. Não, nada, zero. Ela é só uma peça dentro desse xadrez. A questão é que essa menina, ela é tão ambiciosa, ou ainda mais ambiciosa do que a Guinevere. Ela quer muito ser a rainha, ela quer muito ter um herdeiro do Arthur, ela quer muito governar, e aí uma estranha conexão vai haver entre Argante e o Mordred, né? Que mais à frente vai render aí muitas coisas. Então o que vai acontecer é que existe, né, vai ter outra festividade, né, mais na frente, outra dessas festas que vai acontecer, e aí vai ser comandada, então, por essa moça, pelo druida dela, porque cada rei, né, tem um druida, e aí vai ser uma situação, assim, meio vergonhosa, assim, meio vergonha alheia para as pessoas e tal, e aí, então, vai haver uma reunião ali desses grandes comandantes, e eles então vão organizar a batalha contra os saxões. O Arthur já tem tudo programado, ele faz toda a estratégia de guerra ali, ele diz que um lado vai ser, porque a gente, na cabeça deles, os dois vão se unir, os dois exércitos saxões vão se unir e vão atacar pelo norte, certo? Quando Dervel vai conversar com a Guinevere, porque o Arthur dá uma espécie de missão para o Dervel de proteger, entre aspas, a Guinevere, ele diz assim, olha, se acontecer alguma coisa, se ela correr perigo, você mata ela. Né? Ele não queria... É interessante que até o Dervel fala assim, ele me pede isso porque ele sabe que eu não vou fazer isso, então ele sabe que ela vai estar segura, né, e viva comigo. Ele evita falar dela, ele não quer saber dela, mas ele ainda se preocupa com ela. Então, enfim. Então, quando o Dervel vai conversar com a Guinevere, ela diz assim, olha, eles não são bobos, eles não vão atacar todos pelo mesmo lado. Um grupo vai vir pelo sul, e é o sul onde está a grande cidade, né, que é o centro do governamental, que é Cae-Cadarn, e a gente, vamos chamar de Camelot, que seria Camelot na lenda original. E a gente tem a Avalon, que é onde a Guinevere está prisioneira da Morgana. Então, né, esses dois lugares, eles são relativamente perto, bem perto até. Então, assim, esse é o sul. Então, ela diz assim, eles não vão vir pelo norte, eles vão atacar um lado pelo sul, um lado pelo norte, porque vai dividir o exército de vocês no meio e vai ficar muito mais fácil de fazer isso. Então, o Arthur disse, não acredita na Guinevere, embora o pensamento estratégico dela seja muito coerente. Acontece que vai ter mais uma festa dessas. Eles são festeiros, né? Pô. Na verdade é porque o tempo passa, assim, várias vezes e eu tô resumindo para explicar melhor. E mais uma vez vai ter uma festa, vários festejos, e esses festejos também envolvem várias fogueiras. Eu acredito que agora sim é o festejo de Ano Novo. Virada de ano, né? E aí o que vai acontecer é que essas fogueiras elas vão ser acesas em toda a Dunônia, porque era parte do ritual. Então, eles bebem, eles brincam, eles festejam, eles sabem que aquele é um dos últimos momentos, né, vamos dizer assim, em que vão estar todos reunidos, felizes, e
E o Arthur diz que sabe que os saxões estão planejando atacar depois dos festejos. Ponto. Então, eles estão ali mais ou menos sossegados com aquilo. Embora eles já tenham todo o esquema armado, mas ainda não é a hora. Só que o que acontece? Os saxões enganam eles, né? O que vai acontecer é que quando eles estão lá meio bêbados, né, meio dormindo, meio acordado, eles veem as fumaças do saxão, e eles pensam que é a fumaça das fogueiras do ritual. Então, o que acontece? Eles ficam meio... Eles são pegos de surpresa. Então, vai ter um corre-corre generalizado. Pegar a Guinevere, pegar a rainha que está em outro castelo, para proteger essas duas, fugir com as crianças, com as mulheres que estão ali naquela região que é onde o Dervel mora. Então, nesse ínterim, toda essa situação, para correr para o lugar onde seria o ponto onde o Arthur escolheu para ser a batalha, que era uma cidade 1 dia, 2 dias de distância de onde eles estavam, vai haver um grande tumulto, até porque eles estão correndo com crianças, com mulheres, estão correndo com mantimentos. Então, assim, é um trajeto que vai ser bem mais lento do que o normal. Quem está ali, né, entre eles é o Dervel e a sua família toda, a Guinevere, que saiu lá do Thor e foi junto com o Dervel, a rainha Argante, que não é rainha, né? A Argante é a esposa do Arthur atual. E aí vai haver, então, uma espécie de cerco, saxão, e o Dervel olha, né, na região onde eles estão, e ele vê ali que pode subir para um monte, e ele, no cume daquele monte, que é uma região plana, ele pode observar bem o que está acontecendo ao redor dele. O que vai acontecer? Presta atenção, gente. É toda uma questão. Eles vão, do caminho da casa do Dervel até esse determinado monte aqui, eles vão passar por algumas cidades. A última cidade, antes do monte, até o final, né? Na verdade, esse monte é como se fosse a fronteira final dessa cidade, que é Aqua Sulis, que era uma cidade construída pelos romanos. Ele vai se deparar com, né, diversas situações, pessoas que estão fugindo, exércitos de pessoas voluntárias para brigar, mas que não estão armados, que não conseguem se defender. Então, é uma situação meio, né, assim, complicada para todos eles ali. Principalmente para o Dervel, ele não sabe se o Arthur foi cercado, ele não sabe onde estão as tropas do Sagramor, que estavam em outra fronteira, protegendo aquela fronteira. Ele não sabe de nada, ele só sabe que ele está ali. Ele envia um mensageiro que por sorte chegará ao Arthur e vai contar como é que está a situação. Mas são dias e dias que ele fica ali naquele cerco. E cada vez mais chegam mais saxões, cada vez vem mais saxões. Então, assim, o que acontece é o quê? Quando o Dervel sobe no monte, como uma espécie de afronta para aqueles saxões, ele coloca lá o estandarte do Arthur. Então, todos eles pensam que o Arthur está lá em cima. Então, vai chegando mais gente, vai chegando mais gente, vai chegando mais gente. Então, assim, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Ele sabe que ali embaixo estão os exércitos completos dos saxões, são muitos, eles estão cercando por todos os lados, certo? E o que vai acontecer é que aquele contingente de pessoas ali, os soldados são muito poucos, assim, ele deve ter ali com ele 100 e poucos soldados, os homens que ele comanda e mais alguns, e ele tem um contingente enorme de mulheres e crianças. Então, assim, a situação tá mesmo, assim, periclitante pro lado do Dervel, ele não sabe o que fazer. Ele tenta enganar mais ou menos esses saxões, mas assim, nem os saxões atacam, nem o grupo do Dervel ataca, então eles ficam só se observando. Só que a cada dia cresce mais e mais esse exército saxão. Tem um momento X desse cerco que o exército saxão vai se reunir e vai começar a subir essa montanha, esse monte, na verdade. E aí a Guinevere pede ao Dervel, alguns dias antes, que ele dê uma espécie de liberdade para que ela possa bolar uma estratégia. Pede alguns homens para acompanhar ela, e aí ela
né, diz que vai vencer a batalha, que ele não se preocupe. E ele fica assim, bom, vamos ver o que ela vai fazer, tomara que dê certo. Então, o que ela faz, gente? É uma espécie, né, ela desenvolve ali uma catapulta meio rústica, vamos dizer assim, porque ela pega várias coisas de madeira, feno e tal, ela enche ali as carroças que estavam carregando os mantimentos, ela esvazia as carroças, coloca madeira, coloca feno e ateia fogo e pede para esses homens que estão com ela empurrarem com toda a força essas carroças montanha abaixo. Então, o que vai acontecer é que aquele exército que estava ali bem alinhado, né, frente a frente ali, aquele escudo defensivo, que ao longo de todo o livro a gente entende a importância do escudo defensivo, porque o Dervel é o cara do escudo defensivo. Ele sabe que no momento em que esse escudo defensivo ele é furado, né, a batalha tá ganha, né, porque eles são aquilo que faz a frente, né, eles do exército. Então, assim, aquilo, a escudo contra escudo, até que, né, haja uma quebra dessa linha defensiva, a gente vai ter uma batalha de igual para igual. Quando um dos dois lados quebra, então aquele lado que quebrou, né, vai ser vencido facilmente. Então, o que ela faz é quebrar o escudo defensivo dos saxões com essas, como eu disse, essas catapultas meio rústicas aí que ela inventou. Então, isso vai ser muito interessante porque a primeira batalha que vai acontecer, vamos dizer assim, vai ser perdida pelo lado dos saxões e vai ser vencida por uma estratégia da Guinevere. Então, ela vai ganhar muito reconhecimento dos homens que estão ali naquele exército, ela vai ganhar a confiança do Dervel, ainda mais porque o Dervel já tinha uma espécie de confiança nela. Na verdade, o Dervel tinha um respeito / temor dela. Agora ele vai desenvolver mesmo uma confiança e uma amizade com ela. E aí a gente vai ter, então, que essa estratégia dela adia dias e dias do ataque saxão, vai vir com toda força. Esse atraso é benéfico para o grupo do Dervel, por quê? Porque dá tempo de chegar o grupo do Sagramor, dá tempo de chegar Arthur. Então, quando a batalha realmente acontece, os dois lados estão mais ou menos iguais, tá? Então, eles estão lá batalhando, tarará. Então a gente vai ter algumas baixas de ambos os lados que são muito sofridas. A primeira baixa vai ser do Cuneglas, o rei de Pois, que era o irmão da Kenwyn, que vai, então, ter uma batalha 1 a 1 com aquele mesmo cara que o Dervel lutou lá na corte do Cedric, mas o Dervel era um cara acostumado à batalha, ele era guerreiro, né? Ele sabia manejar uma espada. O Cuneglas não era exatamente um guerreiro, então ele acaba morrendo ali naquela batalha 1 a 1 com esse cara. A gente também vai ter a perda pro lado de lá do pai do Dervel, o Hélio, que vai ser ferido, e aí ele pede para chamar o Dervel, para que o Dervel dê um golpe final nele, porque ele quer morrer como um guerreiro. Antes da batalha, ele chama o Dervel, pede para ver a Kenwyn e as crianças, né, as duas filhas do Dervel, ele abraça elas, existe uma espécie de afeto, existe essa conexão, e na hora da morte, o El pede que seja o filho a matar ele. Eu quero morrer como um guerreiro, com a espada na mão, com os pés voltados para o norte. É assim que ele quer morrer. E ele pede, então, que o filho desfira esse último golpe. Remete a fala da mãe do Dervel, que diz que quem iria matar o El seria o próprio filho. Então, fica no ar que a gente imaginava, né, pelo menos eu imaginei, que fosse em um combate, alguma coisa assim, mas é uma morte digna e é um momento bonito ali de conexão entre pai e filho. Ele pede, assim, ele já vai morrer, é certo, né, ele tá muito ferido, né, então assim, não tem salvação para ele. Então o Dervel mata, né, com um golpe de misericórdia mesmo, e é uma situação até que bem comovente ali para aquele momento.